Olá, meus amigos cartoleiros e cartoleiras. Sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Carlos Soares de Melo. Hoje vou aqui fazer a análise dos jogos para a rodada 23 do Cartola e montar um dos times para que vocês possam já ter uma base para a rodada 20. Vamos lá. Vou começar com vocês. Um Atlético e Goiás. Eu não acompanhei o jogo passado do Atlético por causa de problemas pessoais, trabalho, horário, não deu para mim ver o jogo. Mas o Atlético, para mim, mineiro, leva uma vantagem muito grande em relação ao Goiás. Como ele não tem jogo essa semana, eu acredito, né, que o Atlético Mineiro tem tudo para vencer o Goiás dentro de casa. Precisa se reabilitar, teve uma vitória muito fraca agora, né, por 1-0 contra o Curitiba fora de casa. O que foi muito mal. O jogo em si não foi bem para os jogadores, né, do Atlético. Não teve boas pontuações para quem teve no cartão. Mas agora, Atlético Mineiro dentro de casa contra o Goiás, vejo uma vantagem muito grande. Não dá para confiar muito no SG do Atlético, mas é uma oportunidade para se arriscar. E o Goiás também, queira ou não, tem Dada Belmonte, tem o Pedro Raul, tem uns jogadores de ataque que fazem alguma diferença na hora de gols. Pedro Raul dessa vez não foi bem, mas outros jogadores, tipo Dada Belmonte e outros, foram muito bem no Goiás contra o Avaí. Né? Tiveram aquela falha do pênalti, né? Que, queira ou não, foi uma batida de ombro, mas foi uma porrada, né? O cara deslocou muito forte o jogador, por isso o pênalti. Né? E é com isso o Bissoli ganhou seus pontinhos. Em relação aos jogadores, tem que ver muito quem vai, o que vai resolver calar para essa rodada. Mas vejo uma vantagem muito grande do Atlético Goianiense contra do Atlético Mineiro contra o Goiás. Desculpa falar até Goianiense, que eu tô com ele na cabeça por causa do próximo jogo contra o Corinthians. A gente vê que o Atlético Mineiro não vem bem nas últimas 6 partidas, perdeu 3, empatou 2, só conseguiu vencer o Curitiba agora, né? A desclassificação dele deixou ele bem abalado. E o Goiás é pior ainda, né? Mas o Goiás praticamente tem marcado seus golzinhos, né? Só não marcou contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense. Fora de casa ele não vai tão bem, né, como o mandante. Mas em casa também, o Atlético Mineiro também não teve muita. Fez 18 pontos, né? Mas joga melhor fora de casa do que dentro de casa. O Atlético Mineiro, dentro de casa, vem de 2 derrotas consecutivas, uma para o Corinthians e uma para o Atlético Paranaense. Vai ter que se redimir perante o Goiás. E o Goiás, fora de casa, também não venceu ninguém ainda, né? Empatou 3 e perdeu 3 nos últimos jogos. O Atlético ganhou a última contra o Fortaleza, 3-2, mesmo assim levou 2 golzinhos lá ainda. Então não dá para confiar muito no SG do Atlético Mineiro. Na última rodada, aqui pelo escala 10, você vê, o Goiás, ele fez 2 defesas e deu chance de 2 defesas contra o Avaí, um foi gol. O, o Atlético Mineiro chutou 18 finalizações, né, contra o Curitiba. Sofreu 2 defesas e
deu 5 defesas para o goleiro do Curitiba, né? Desarmou bem, né? Fez 25 desarmes contra 19 desarmes do Curitiba, né? Só que o erro de passes foi muito grande. Então, faltas cometidas também foram muitas, né? Por parte do Atlético. Dentro do Brasileirão, né? Em casa, o Atlético deu, você vê, ele não é o melhor, ele é 12º melhor dentro de casa, ou, no meu ponto de vista, o 8º pior mandante, né? E o Curitiba e o Goiás é o 4º pior visitante. Então eu vejo a vantagem muito grande do Atlético Mineiro contra o Goiás, mesmo pelo elenco, né? Na hora de escalar é que temos que ver quem vai vir para o campo. Fluminense e Curitiba. Fluminense para mim é melhor time, mas faz 2 jogos seguidos, né? Tanto aquele jogo contra o Cuiabá, quanto o jogo contra o Internacional. O jogo contra o Internacional foi um caos, né? Foi um caos. Eu não vi o Fluminense jogar bola, né? Se eu não me engano, ele não fez nem chute a gol, Daniel. Aqui, mas eu acho, ó, cara, Daniel não fez uma defesa. Ele teve 8 finalizações para fora. Daniel não fez uma defesa no jogo contra o Fluminense. Então, se você for ver, é um absurdo, né? Eles não conseguiram fazer finalizações. Foi que a defesa do Internacional estava boa? Não. O Fluminense jogou muito mal, como já tinha jogado contra Cuiabá. Não sei qual o motivo, se é por causa dos jogos que está tendo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que ele tem um jogo importante agora, né? Contra o Fortaleza, né? Dentro de casa, na quarta-feira, né? Pela Sul-Americana, se eu não me engano. E é só confirmar. Não, pela Copa do Brasil. E o Fluminense tem a chance de sair aí com uma vitória, né? Se ele sair com uma vitória, ele vai ter que também se poupar, porque depois ele tem outro jogo. Não, não vai ter outro jogo. Então, se ele tiver a vitória aqui, isso pode levantar a moral dele para o jogo contra o Curitiba. Vejo uma vantagem do Fluminense por jogar dentro de casa. Curitiba vem muito mal, né? Não vem jogando nenhuma partida muito. O Fluminense teve essa derrota contra o Internacional, um jogo atípico, né, do que vinha acontecendo. E o Curitiba vem de sequências muito grandes de derrotas, né? Teve só uma vitóriazinha lá contra o Cuiabá suada. Então, eu acredito que o Fluminense tem uma possibilidade muito grande. O Curitiba está com dificuldade de marcar gols. Então, pode até ser, dependendo do que vai acontecer nesse jogo. Se houver uma vitória do Fluminense, a moral vai subir. Vão jogar dentro de casa. Pode até ser que dê para apostar no SG do Fluminense, né? Pelo que eu vi do jogo do Internacional, é um risco, mas existe a possibilidade, né? Se a gente for ver, ó, o Fluminense dentro de casa teve 6 vitórias, praticamente 5 vitórias consecutivas e segurou o SG 3 vezes. Curitiba fora de casa, foram 5 derrotas consecutivas. Então acredito muito na vitória do Fluminense e vou acreditar novamente no Cano, porque eu acho que o Cano pode ser uma ótima opção contra o Curitiba, né? Arias já não sei, pode ser. Acredito, eu acho que Samuel Xavier pode ser uma opção boa, como o Manuel é uma opção boa. Curitiba dá muita bobeada por cima, nos escanteios, o Manuel é forte. Um jogo complicado para Cartola, né?
Juventude e Botafogo, dois times que não vêm bem de jeito nenhum. Juventude está lá embaixo na zona de rebaixamento. Botafogo está em cima, mas não tem feito boas partidas, né? Os jogadores do Botafogo não vêm bem, não se acertam na hora de finalizações. Isso é ruim, né? Se for aqui dar uma olhada nos últimos jogos, você vê, fizeram 11 finalizações, só deram defesa para duas vezes o goleiro. Então, finaliza muito sem direção. Então, é complicado, porque você não fica com chance de gol. Isso ele jogando em casa. Tudo bem, Atlético Goianiense é um time bem mais forte do que o Juventude. Mas o Juventude em casa costuma atrapalhar a vida dos outros. Juventude, no jogo contra o Cuiabá, foi 5 chutes, né? Deu 11 desarmes e deu 3 defesas. Então, eu acho que Catito Fernandes é uma opção boa para essa rodada. Mas é jogo para mim que pode dar até um 0 a 0 aqui, né, por estar jogando fora. Vou ver, ó. Juventude nas últimas 5 partidas só conseguiu vencer uma, né, que venceu o Ceará dentro de casa, né, perdeu para o América dentro de casa. E o Botafogo, né, nas últimas 5 partidas, empatou 2, venceu só uma, perdeu 2. Fora de casa, dentro de casa, Juventude também, ó, empatou com o Goiás, perdeu quase todos os jogos por 2 a 1, mas fez gols em quase todos os jogos que ele jogou dentro de casa. Os últimos 8 jogos, ele só não fez gol no Goiás. O Botafogo, quando joga fora de casa, perdeu 3 jogos seguidos, perdeu para o Cuiabá, para o Santos, para o Corinthians, e ganhou do Bragantino e do Internacional, mas levou praticamente gols também em quase todas as partidas fora de casa. Então eu acho que é um jogo para Cartola, não é um jogo bom. E se tivesse que apostar alguma coisa aqui, apostaria no empate. Esse para mim, maior clássico da rodada, Palmeiras e Flamengo, para mim são os grandes favoritos para levar o Brasileirão esse ano, pelo futebol que os dois têm apresentado, o futebol que o Flamengo apresentou ontem contra o Atlético Paranaense. Com o time reserva, né? É um time que diz que veio para disputar o campeonato. Vai ser uma briga boa entre esses dois daqui para frente, né? Ele tem que comer muito ainda para chegar no Palmeiras. O Palmeiras deu uma alavancada de 9 pontos. 9 pontos para tirar não é fácil, né? O Palmeiras tem que dar um desequilíbrio, né? Vai depender muito de como que ele vai seguir para frente nessa Libertadores, né? Se não tiver contusões nem nada, é difícil de tirar 9 pontos Palmeiras agora. Apesar que o Flamengo está aí na cola. Então, se o Flamengo conseguir vencer o Palmeiras dentro do Allianz, já vai ajudar a ficar na cola. Mas é um jogo que tudo pode acontecer, né? O Flamengo vem mordendo. E o Palmeiras, com o seu jogo, também vem mordendo. Se jogar Scarpa, jogar todo mundo, vai ser um jogão, né? Eu acho que é jogo para gols de ambas as partes. O Palmeiras jogando dentro de casa leva sua vantagem, é claro. O Everton é um excelente goleiro. A defesa do Palmeiras é uma defesa sólida, forte. Deve vir com força máxima. Mas o Flamengo tem um ataque arrasador. Para mim, o ataque do Flamengo é melhor que o ataque do Palmeiras, né? Só que a defesa, para mim, do Palmeiras é superior à defesa do Flamengo. Então vai ser um jogo bom para se assistir, né? E é o risco de se apostar, ver quem é que vai vir para jogo. Por quê? Porque ambos vão ter jogos agora, né? Semana. O Flamengo pega o Atlético Paranaense, né? O Palmeiras não tem jogo essa semana, então tem como poupar, né? O Flamengo tem um jogo importante, mas eu acho
que já deixou o Atlético Paranaense tremendo para a próxima rodada. Já que Filipão é um ótimo técnico para controlar vestiário. O Flamengo vai ter um jogo bem pesado para depois enfrentar o Palmeiras, né? A gente fazer a análise aqui, ó, os dois estão colados, né? O Flamengo em casa é o melhor mandante, depois vem Corinthians e Palmeiras, e fora de casa, Palmeiras é o melhor e o Flamengo é o oitavo. Palmeiras, se você for analisar, está melhor para vencer o jogado. Palmeiras só perdeu uma vez em casa para o Atlético Paranaense. Praticamente venceu quase todos os seus jogos nos últimos 8 jogos, 9 jogos, venceu quase todos. E o Flamengo, fora de casa, perdeu para o Corinthians 1-0 aquele jogo, né? E venceu os últimos 2. Então é um jogo que a gente vai ter muito para pensar em matéria de Arrascaeta, Scarpa, não sei se é Marinho, se é Lázaro, se é Pedro, se é Gabigol, Vital, Ayrton Lucas, Rodinei, Mateuzinho, olha o time. Gustavo Gomes, Murilo, Marcos Rocha, Piquerez, tem muita coisa para pensar para escalar dos meios de campos e atacantes nesse jogo. Tudo pode acontecer, né? Mas vai ser um jogo bem brigado. Atlético Goianiense e Cuiabá. Vejo uma vantagem do Atlético Goianiense, tem jogado muito bem dentro de casa e o Cuiabá fora de casa não vem bem. O Atlético Goianiense também tem um jogo importante, quarta-feira. Vai ter que vir para segurar o Corinthians. Dentro de casa, desculpe, segurar o Corinthians dentro de casa. O Corinthians tem a obrigação de jogar para vencer esse jogo, né? Se por 2-0, não sei, mas vai ter obrigação de jogar e o Atlético Goianiense vai ter que jogar muito para poder segurar. Então vai vir com força total para cima do Atlético quarta-feira, com certeza. E com isso pode ficar desgastado. Se levar a vitória e a classificação, vai vir com a moral tão alta que vai ter que fazer bonito para a torcida dentro do estádio, vai lotar e é um jogo perigoso para o Cuiabá. Então eu vejo a vantagem do Atlético Goianiense muito grande, né? Tanto o Wellington Rato, os seus jogadores estão jogando bem, né? O próprio goleiro dele fez boas defesas essa semana nos jogos que eu vi. Do Cuiabá a gente tem o Walter, né? Aí é 2, 3 jogadores só que você pode contar. Aqui não, você tem vários, né? Então eu acho que dentro disso o Atlético Goianiense é muito superior ao Cuiabá. Contra o Botafogo mesmo, a gente fez 8 finalizações, das 8, 5 fez com que o Catito trabalhasse, né? E o goleiro deles fez 2 defesas. Na verdade, não. O goleiro do Atlético Goianiense fez 5 defesas e o do Botafogo teve 2 defesas. Foram 11 chutes a gol do Botafogo contra 2. E do Cuiabá, se a gente analisar aqui, né? O Cuiabá deu muitas finalizações, porque a defesa do Juventude é muito fraca, né? Mas deu 3 defesas goleiro. Então, muitas finalizações, mas sem direção. Nos confrontos entre eles, a grande maioria nos últimos anos foi empate. Agora, o Atlético Goianiense tem de uma sequência de 3 vitórias e um empate, né? E o Cuiabá só dessa vitória. Um empate, 3 derrotas e essa vitória contra o Juventude suadinha por 1-0. O Atlético Goianiense dentro de casa, nos últimos 8 jogos, né? Venceu 3, não, nos últimos 6 jogos, venceu 3 e perdeu 3. E o Cuiabá, nos últimos
8 jogos, só ganhou um, perdeu tudo fora de casa e cedeu o SG praticamente em quase tudo. Então, existe uma possibilidade muito grande do SG do time do Atlético Goianiense. Fortaleza, Corinthians. Corinthians vem de uma derrota, né, para o Palmeiras de 1-0, mas fez um jogo bom. Eu achei que foi um jogo bem equilibrado, né? Aconteceu aquele pênalti, o gol com pênalti não, aquele gol contra, né? Que felicidade do Rony, mas também se ele não chega, Piquerez enfiava para dentro. Fortaleza tem vindo numa ascensão grande, tem jogado bem, né? Vamos ver se ele consegue se manter. O Corinthians é um time que chuta muito pouco a gol e o Fortaleza tem mais ataques. Agora vamos ver como vai ser a defesa e como é que vai estar a moral do Corinthians depois do jogo de quarta-feira. Se o Corinthians conseguir a classificação, vai vir com mais vontade, com mais força, né, para cima do Fortaleza. Agora, se vier desclassificado, isso pode causar vários problemas internos, e mesmo em relação a jogadores, em relação à diretoria, em relação à torcida. Com isso, pode ser que dê uma vantagem para o Fortaleza muito grande. O time do Fortaleza é um time perigoso, ataca bastante e dentro de casa vai fazer de tudo, nem que seja para sair o empate contra o Corinthians. E sair com empate contra o Corinthians não é difícil. O Cássio pega muito e o ataque do Corinthians produz pouco. Para falar a verdade, sou corintiano, mas não vejo a vantagem do Corinthians contra o Fortaleza, a não ser que ele se classifique, porque o ataque do Corinthians é fraco, mas a defesa do Fortaleza é muito boa, tanto com Birtes, com Juninho Capixaba, Benevenuto, Tite, todos eles são caras que dão trabalho, né? E o goleiro do Fortaleza, que eu tenho visto, tem feito boas defesas. E o ataque do Fortaleza está razoável, né? Melhorou bastante. Então eu acho que é um jogo bem bom para se pensar, matéria de pontuação, né? Em relação ao jogo. Pô, e com isso, o jogo do Corinthians vai ser um jogo mais complicado para a gente pensar para a rodada. Você só me dá um tempinho, eu tenho que trocar a pilha aqui do meu mouse para ver se ele volta a funcionar. Não deu certo. Vamos lá. Tem um jeito aqui de outra maneira. Então, vamos descer aqui. A gente vê aqui, ó, o Fortaleza vem de 3 vitórias consecutivas. Tem mais esse jogo contra o Fluminense. E o Corinthians não vem, só vem de 3 derrotas e 2 empates. Isso prejudica demais o time. E você vê a ascensão do Fortaleza. Vem de vários empates e 2 vitórias, o tal saiu fora da zona de rebaixamento. E o Corinthians, na mesma coisa, vem uma única vitória contra o Atlético Mineiro, derrotas. Então, eu acho que o jogo do Corinthians contra o Fortaleza, o Corinthians vai ter que fortalecer, mas eu vejo um jogo para empate ou vitória do Fortaleza. Bragantino, Ceará. Moçada, só um segundo.
Pronto, resolvido o problema para poder ficar mais fácil de fazer. Bragantino e Ceará. Bragantino fez um jogo bem ruinzinho contra o São Paulo. Ceará fez um jogo bem equilibrado contra o Fortaleza. Um clássico bom, bonito de ver. Teve várias oportunidades para ambas as partes. Tanto que se a gente vier aqui, vamos lá, você vê que houve 12 finalizações por parte do Fortaleza, 9 finalizações por parte do Ceará, né? Desarmes por Ceará foram 26, 34 desarmes por parte do Fortaleza, né? 5 defesas do goleiro do Ceará, 3 defesas do goleiro do Fortaleza. A única coisa é que os passes errados por parte do Ceará foram muito superiores aos passes errados. Muito não, né? 85 para 80 passes. Eles erravam muitos. Houve um jogo de muito erros de passe. E vamos ver o Bragantino, né? O São Paulo fez 8 finalizações, o Bragantino fez 9, né? O São Paulo teve um bom desempenho em desarmes, foram 13 desarmes por 10. O São Paulo ofereceu 3 defesas, o goleiro do São Paulo fez 3 defesas, o goleiro do Bragantino fez uma defesa, porque as outras entraram dentro do gol, né? O erro de passe por parte de São Paulo foi até maior que o do Bragantino. Vejo o Bragantino uma leve vantagem em cima do Ceará, né? Mas é um jogo que pode dar qualquer coisa. É bom, talvez, o Arthur se voltar a jogar, porque não tem jogado bem nas últimas partidas, não tenho visto ele fazer grandes atuações. Mas é um jogo bom para se pensar em Luan Cândido, né? Natan, se tiver uma boa opção, né? E tem que ver quem é que vem no ataque. Serginho, Alessandro, quem vai estar. Na parte do Ceará, nós temos Vina, Mendonça. Mendonça, normalmente, quando joga fora de casa, joga melhor às vezes do que joga em casa, né? Apesar que está sendo bem pegado, tem levado bastante pancada. E Kleber, se vier para o jogo, também pode ser opção. Não vejo chances de SG em nenhuma das partes, porque o Bragantino normalmente leva gols fora de casa e dentro de casa, né? Se a gente for analisar, perdeu para o São Paulo 3-0, perdeu para o Atlético Goianiense 2, venceu o Juventude, perdeu para o Fluminense, venceu o Fortaleza. O único jogo que ele não levou gol foi contra o América e o Avaí. E o Ceará, por sua vez, né, venceu o São Paulo, empatou, perdeu de novo aqui para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Juventude, venceu o Avaí, venceu o Corinthians, né? Dentro de casa, o Bragantino tem de 3 vitórias consecutivas, segurou o SG 2 vezes, tanto contra o Juventude quanto o Avaí, mas já não conseguiu contra o Fortaleza, né? Perdeu para o Botafogo, venceu o Curitiba e venceu até o Flamengo nas últimas 6 partidas. Então, dentro de casa, o Bragantino é bem mais forte. A chance dele vencer o Ceará, para mim, é maior. O Ceará, fora de casa, nas últimas 6 partidas, só venceu uma, empatou 3 e perdeu 2. É um jogo que é muita vantagem para o nosso amigo Bragantino. No Brasileirão, o Ceará está aqui, ó. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele perde, ele vai se manter numa pontuação de 25, né? E aí vai ficar brigando aqui na zona de rebaixamento. Se o Fortaleza conseguir uma vitória contra o Corinthians, né, já vai subir, tomar a posição, porque ele vai para 27 pontos. Vai subir bastante, se afastar.
E aí você tem Avaí, Curitiba, que também tem jogo, Atlético Goianiense tem chance de vitória, né? E o Atlético com vitória vai para 24. Ele vai começar a querer ficar na briga da zona de rebaixamento. Então eu acho que vai ser um jogo pareio, mas com uma vantagem muito grande para o Bragantino. América Mineiro e Atlético Paranaense. Outro jogo que tem tudo para dar Atlético Paranaense. Mas como vai estar a moral do Atlético Paranaense depois do jogo de quarta ou quinta-feira? Quarta-feira contra o Flamengo. Se ele conseguir tirar a classificação em cima do Flamengo, ele vai massacrar o América. Se ele não conseguir essa classificação, tomar outro vareio que nem tomou domingo agora, ele vai estar com a moral baixa. E aí esse jogo pode acontecer qualquer coisa porque o América não é um time bobo. Tudo indica que o Atlético Paranaense tem a melhor oportunidade de vencer, né? Você não vai dizer que ele é um pior time do que o América. Com certeza ele é muito melhor que o América e vai estar jogando em casa. Pela realidade dos fatos, o Atlético Paranaense é para vencer o América com folga, né? Tanto pelo elenco, como está por jogar em casa e pelo esquema tático. Agora tudo vai do que vai acontecer no jogo de quarta-feira. Se ele perde para o Flamengo por por poucos gols, ele empata com o Flamengo, um jogo nesse sentido, mesmo que ele não se classifique, tudo bem, ele vai vir com tudo para cima do Brasileirão e vai jogar tudo que ele tem em cima do América para sua torcida. Isso significa que o América corre o risco de perder e até dá para pensar num saldo, num SG do Atlético Paranaense contra o América. Mas tudo vai depender do jogo de quarta-feira. Vejo a vantagem do Atlético Paranaense muito maior do que o América, apesar do América vir uma sequência de vitórias boas, né? Teve só uma derrota aqui para o São Paulo, mas também a mesma coisa acontece com o Atlético Paranaense, uma baita sequência boa de vitória e empate, só teve essa derrota catastrófica, né? Porque quem toma 4 gols de escanteio em menos de 20 minutos é um absurdo, e todos os escanteios do mesmo lado, né? Mas o time não estava completo. Eu acho que foi uma falta de concentração. Na hora que tomou o segundo gol, perdeu mais a concentração ainda. E aí o Flamengo se aproveitou da situação. E além de que depois ele ainda tem outro jogo duro, né? Que ele vai ter que jogar pela Libertadores contra o Palmeiras. Então, o Atlético Paranaense, ó, dentro de casa, é uma sequência gigantesca de vitórias, empate, não perde a 9 jogos, né? Segurou o SG uma, duas, três, 4 vezes, esses 9, assim, quase praticamente 40%, né? E o América Mineiro, fora de casa, só venceu o Atlético Goianiense e o Juventude. Vem de derrotas e de todas as derrotas que teve fora de casa, né, cedeu praticamente o SG a todos os adversários. Então, dependendo do jogo, quarta-feira, apostar na defesa do Atlético Paranaense pode ser uma boa. São Paulo e Santos, clássico, né? Clássico na Vila. E clássico na Vila, Paulista, eu vejo vantagem do Santos. Mesmo o São Paulo jogando melhor que o Santos hoje. Mas fora de casa, o São Paulo não vai bem. Então eu acho que Marcos Leonardo pode ser uma opção maravilhosa. Lucas Braga, mesma coisa. E João Paulo. Mesmo você tendo Caleri e Luciano, eu acho que são jogos muito bonitos, né? E jogos bons de ver. O Santos não foi bem no jogo passado.
né? E o São Paulo foi excelente contra o Bragantino, né? Mas se eu não me engano, o São Paulo tem um jogo quarta-feira super importante, né, contra o América. E vai depender também pela Copa do Brasil quanto o América lá, né? Vai vir mais cansado do que o Santos, que tem a semana para se recuperar da derrota para o próprio América. Agora, se o São Paulo trazer a classificação para a Copa do Brasil em cima do América, né, o que não é difícil, né, mas também vou dizer que não seja fácil para o América. O América joga muito bem dentro de casa, vai ser um jogo bem duro para o São Paulo. Mas se ele conseguir vencer o América lá bem, trazer esta classificação, vai vir com toda a moral. Pode até às vezes pensar em poupar algum jogador, alguma coisa, mas não acredito, né? É, o jogo pode ser outro. Mas se ele perder, eu acho que o Santos tem vantagem. Aqui, Marcos Leonardo é excelente opção, né? Tenho visto umas boas defesas aí do goleiro de São Paulo, de vez em quando dá umas pisadas na bola, mas tenho visto uma boa defesa, né? Caleri é opção para essa rodada, Luciano é opção, Patrick é opção, até o Nestor é opção para essa rodada. Como eu vejo o Marcos Leonardo, tem que ver quem mais vai vir. Lucas Braga, quem é que vai vir do Santos, né? O Madison pode ser. Se o São Paulo jogar com o Reinaldo, é, Lucas Pires é que deve entrar. Se não, vai ser meio difícil. Agora vamos ver quem vai jogar pela direita. São Paulo tem jogado normalmente com três zagueiros. E o Madison pode trazer perigo para a defesa de São Paulo. Mas é outro clássico, tudo pode acontecer. Clássico paulista, a gente sabe, não dá para cravar nada, né? O Santos não está bem, mas o São Paulo também está no mesmo nível. Internacional e Avaí, mesmo fora de casa, vejo uma vantagem gigante do Internacional. Só temos que tomar cuidado para que ele não faça pênalti, né? Porque o Avaí ultimamente só tem feito gol de pênalti. Então, se quiser apostar numa defesa do Internacional, é uma chance de SG, porque o Internacional tem uma defesa boa e o Avaí tem um ataque que não é promissor, né? A gente vê que os gols do Avaí normalmente são bola parada ou pênalti. Então eu vejo o Internacional com a vantagem, vem com uma moral, né? Depois da desclassificação, ficou meio perdido, tomou aqueles gols lá, perdeu aqueles lá no pênalti, mas no jogo que fez contra o Fluminense, deu para ver que se redimiu. E essa moral pode ser perigosa para o Avaí. O Avaí dentro de casa sempre dá trabalho, mas eu acho que o Internacional tem muito mais time e talvez dê até para pensar numa defesa do Internacional. Fechar a defesa do Internacional inteira, não sei, meio perigoso. Eu acho que dependendo do jogo, é melhor fechar a defesa mista entre Atlético Paranaense e Internacional, né? Mas fora isso, não vejo outras defesas assim promissoras para a gente fechar. Talvez a defesa do Corinthians, né? Dá para segurar o 0-0, né? Ou se o Corinthians vencer o Fortaleza, vence por uma diferencinha pequena. Não dá para pensar em fechar a Fortaleza, a defesa do Fluminense depois dos dois últimos jogos que a gente. Então, eu acho que é muito difícil o SG. Melhor chancinha de SG para mim aqui é Internacional e Atlético Paranaense. Fora isso, não vejo. Talvez o Atlético Goianiense contra o Cuiabá, mas tudo depende do jogo. Você vê que Avaí vem numa sequência de derrotas, só venceu o Santos, e o Internacional está bem misto, vem com 4 vitórias, 3 e 4 empates e 2 derrotas. Fora de casa, o Internacional não vai tão bem, perdeu duas seguidas, uma para o Fortaleza e para o Palmeiras, empatou as outras duas. E o Avaí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Por quê? Porque ele segura. E toda vez, ó, ele marca gol ou não segura. E o Internacional só segurou, não segurou também nenhuma vez fora de casa o SG. Se pensar.
bem sobre isso. Agora eu vou fazer a escalação do nosso time, se o Cartola já tiver disponível para isso. Então vamos vender o time 1. O time 1 na rodada passada fez 90 pontos, porque eu apostei no Cano como meu capitão e o Cano deu o Cano. Eu fui bem, que eu fechei a defesa mista do Flamengo e do Palmeiras. E eu consegui recuperar o SG aqui. O Wellington Rato foi mais ou menos. O que foi mal foi o Rafael Veiga. Lázaro fez gol. Agora Mendonça, Pedro Raul, como a maioria foi mal. Vamos vender os jogadores. Ainda não. O mercado ainda acho que não está aberto. Então o mercado ainda está fechado. Então não tenho como escalar nenhum jogadores para você. Mas aí eu faço isso na quarta-feira, tá? Minhas sugestões são aquelas, eu só não sei quem são os jogadores que estão disponíveis. Então não adianta falar alguma coisa em relação a jogadores. Mas aí vocês têm uma ideia aqui já de como foi o nosso time. Então até a próxima, né? E não esqueçam, deixa aquele like no canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e acompanhem os shorts, né? Que eu faço bastante shorts falando notícias do gol. Não tenho postado os gols, porque tive notificações pelo YouTube, então eu faço isso só pelo TikTok. Então quem acompanha meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, consegue também acompanhar os gols das rodadas e as brincadeiras que a gente faz em relação ao short. Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.